Luís, como é que, e aliás já foi deixado aqui o mote, não é? Desta ponte, não é? Estabelecida aqui com o IFP, o que é que as políticas públicas também estão a fazer, porque também são chamadas, obviamente, a ter aqui um papel relevante, o que é que há de novidades nesta área, o que é que ainda falta fazer, qual é a sua perspectiva sobre este tema? Muito bom dia, agradecer desde já o convite que foi endereçado ao Instituto de Emprego para estar aqui neste fórum e foi com muito agrado que aceitamos esse mesmo convite. Pegando na primeira questão que foi feita aqui ao Manuel, e nós ouvimos muito que há falta de mão de obra qualificada, há falta de competência, há falta de qualificação. Eu acho que esse caminho nunca será terminado. A qualificação deve ser sempre o nosso objetivo principal e quanto mais elevada ela for, melhor. Mas nós, nestas 2 últimas décadas, fizemos um caminho tremendo e aumentamos muito a qualificação dos portugueses. O problema que temos hoje, e conforme o Manuel dizia, isto é transversal a todos os setores da economia, não só nos serviços intensivos em conhecimento, é transversal em todos os setores, e temos é que ter aqui uma grande preocupação em tentar fazer o matching entre aquilo que são a qualificação das pessoas, aquilo que são as suas já competências, mesmo de outras qualificações, e requalificarmos essas pessoas para os setores que estão mais deficitários. Quer sejam eles mais operacionais, quer sejam eles em serviços intensivos, em conhecimento, como é o mundo do digital. Políticas públicas. Nós estamos numa ótica de muita produção de políticas públicas, quer ao nível da formação inicial para jovens, quer ao nível da formação de adultos, quer ao nível de programas específicos, como o Jovem Mais Digital, também muito vocacionado para a área do digital, o programa de certificados de competências digitais, porque não podemos esquecer da sociedade, conforme referiu e bem, e aqueles que têm mais dificuldades, como as pessoas com deficiência, que necessitam de ter acesso a essas competências digitais, porque nós até podemos ter muitas empresas, podemos ter muita estratégia de comércio digital, mas se depois não tivermos uma sociedade habilitada e apta a consumir esses produtos, por muito que as empresas invistam nesses programas e nessas novas estratégias, os resultados nunca serão aqueles que almejam. E também aquilo que é a resposta pública e a eficiência dos próprios serviços públicos. Se nós não tivermos uma sociedade com competências digitais, não vamos ter os nossos utentes a utilizarem os meios digitais para acederem aos serviços públicos. Portanto, este é um caminho que temos de fazer sem esquecer ninguém, sem deixar ninguém para trás. Investir em programas específicos como o Upskill, em que o Instituto de Emprego, enquanto serviço público responsável pelo emprego e pela formação profissional, investe porque reconhece no programa que ele tem impacto, que ele tem resultados e que é positivo, quer para os utentes que estão desempregados ou em subemprego, porque aqui é importante também identificarmos as pessoas que têm contratos de trabalho precários, as pessoas que estão em contratos de trabalho e a desempenhar tarefas e profissões que não os motivam e que não os concretizem pessoalmente, porque hoje fala-se muito da felicidade no trabalho e que é uma das principais vantagens e dos principais fatores de fixação e para diminuir a rotatividade que existe e a retenção do talento. Nós temos é de dar resposta, apresentar respostas à sociedade como um todo, quer seja às empresas, quer seja aos utentes, aos nossos concidadãos, para que possam apostar e entrar por um caminho diferente. Temos o apoio e desenvolvemos o Upskill em parceria com o CSISP, as instituições de ensino superior que estão associadas ao programa, a APDC, em que desenvolvemos a primeira edição do Upskill em pleno confinamento. Em setembro de 2020 começamos o processo de recrutamento para a primeira edição do Upskill e que foi um sucesso. Foi um sucesso, por isso é que já fizemos uma segunda edição repartida em 2 fases e já estamos a preparar uma terceira. E isso é importante porque também as próprias empresas, este programa só existe se as empresas identificarem as suas necessidades de recrutamento e se reconhecerem a credibilidade do programa, a qualidade do próprio programa, daquilo que se faz.
Temos um projeto piloto em Portugal, que é um projeto que envolve as entidades privadas, o setor da nossa economia, que é o Reskilling for Employment, em que temos o Grupo Sonai como o grande cabeça de cartaz neste projeto piloto em Portugal, com o CTT, Nestlé, e este piloto está a ser desenvolvido em Portugal, Espanha e Suécia, e depois dos resultados que tivermos neste piloto, ele será depois replicado nos outros 27 países, nos restantes países da União Europeia. E o que é o Reskilling for Employment? Também tem um laboratório do digital, é verdade. Aquilo que nós definimos criamos vários laboratórios, desde a agricultura, desde os serviços de saúde, o digital. São 8 laboratórios, onde, em conjunto com as empresas, em conjunto com o Serviço Público de Emprego e Formação Profissional, desenvolvemos programas específicos de formação para aquilo que são as necessidades identificadas pelas empresas, e depois temos esses laboratórios a trabalhar. No laboratório do digital, por acaso, temos como principais pivôs a SAP e o CESAI Digital. O CESAI Digital, que é um centro protocolar do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que foi criado também em plena pandemia, em julho de 2020, em parceria com a Associação Empresarial de Portugal, e é um centro para o desenvolvimento das competências digitais, que são os pivôs deste Reskilling for Employment no laboratório do digital. E temos variados programas em outros setores e com empresas, e isto também é preciso que a sociedade tenha conhecimento. É claro que estes programas que envolvem empresas de maior dimensão têm uma outra notoriedade. Conseguem ter um reflexo público daquilo que é o desenvolvimento do trabalho de uma instituição pública, como de um instituto público como o IFP. Mas isto é aquilo que nós fazemos todos os dias com as micro e nano e pequenas empresas, que é fazer formação à medida, identificar quais são as necessidades, e a qualificação profissional e a formação profissional hoje já é considerada no nosso país como o primeiro patamar do recrutamento para a empresa. Porque aqui ficam os três intervenientes a ganhar. Fica a ganhar o utente que está desempregado e que tem a oportunidade de fazer uma formação dedicada e direcionada à tarefa que tem que ser, à oferta que tem que ser coberta. Fica a empresa também com essa vantagem, porque essa formação muitas das vezes é feita on job, e então conhece as soft skills, as características comportamentais de um potencial colaborador, e mitiga-se aqui o risco da contratação, que muitas das vezes as empresas contratam, e por isso é que se calhar existe tanta precariedade, existem tantos contratos com termo, porque como há esta grande necessidade de fazer face às suas necessidades em termos de recrutamento, recruta-se e depois só ao fim de 3, 4, 5, 6 meses é que se verifica que aquela pessoa não tem as características que são pretendidas pelas empresas. Portanto, estes programas de requalificação, estes programas de formação dedicados àquilo que são as verdadeiras necessidades das empresas, são hoje em dia o nosso trabalho e, na minha opinião pessoal, e dentro daquilo que é a minha pequenez, acho que é o futuro daquilo que será a melhor resolução para os problemas do recrutamento. Em termos de qualificação, nós não temos um país com baixas competências, não temos um país em que as pessoas não têm qualificação, não. Nós temos é que ajustar essas competências e ajustar essas qualificações àquilo que são as necessidades do mercado.